Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%. Vamos que vamos, pessoal. Aqui você que tá aí esperando, né, esse concurso aí para Guarda Municipal de Chapecó, né? Vamos fazer aqui, né, pessoal, resolver a última prova de língua portuguesa que foi cobrado nesse concurso, né? Gente que tem aí esse concurso que foi o último, né? Foi da FEPESE, né, pessoal? A gente acredita, né? Deu tudo certo aí com a FEPESE. Então eu acredito que será novamente essa banca, né? E vamos lá, vamos ver aí se você já está preparado, como que você está aí na sua preparação, se você já está indo bem. Mas entenda, tá, pessoal, que a FEPESE ela faz bastante prova, né? Sobretudo no sul, né, pessoal? E muita prova para guarda, né? E, assim, dessas bancas que fazem bastantes questões para guarda ali, a FEPESE é, assim, uma das mais puxadinhas, tá? A FEPESE não é uma banca molezinha, não, tá? Ela é mais ou menos, né? Vamos lá, vamos parar de papo besta aqui e vamos para o que interessa, que é para a gente resolver a nossa última prova, né? Queridos, ela vem com muitos textinhos, né, pequenos aqui, tá vendo? Ó? Vários textos, esse texto aqui é um pouquinho maior, né? Então você tem aqui alguns textinhos aqui pra gente brincar, né? O primeiro texto diz assim, texto 1, ele diz: um homem e uma mulher entraram no bar, sentaram-se e pediram martini seco. Enquanto o garçom os servia, ela foi ao telefone e ele foi ao toalete. Quando regressaram ao tomar a bebida, a mulher caiu fulminada. Eita porra. E deu ruim pra mulher. Caiu ali. Então, pessoal, deixa eu só fechar aqui meu negócio, senão... Aí, fechar aqui. Ficar fazendo barulho aqui de mensagem. Então, queridos, vamos lá. Vamos cair pra dentro aqui e vamos ver o que diz aqui a primeira questão, né? Que diz assim, ó, o sujeito da primeira questão do texto é resgatado pelo pronome os na segunda frase. Vamos lá. Primeira coisa, vamos ver qual é o sujeito da primeira oração. Um homem e uma mulher entraram no bar. E aí, quem é o sujeito? Muito fácil, né? Quem que entraram no bar? Um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher é o nosso sujeito aqui, o sujeito composto, né? E aí depois ele diz o seguinte, sentaram-se e pediram um martini seco. Enquanto o homem, o garçom, né, os servia. Queridos, ele fala sobre pronome os aqui, ó. Esse pronome os aqui está se referindo a quem? Ao homem e à mulher. Então aquele pronome os ali está realmente se referindo ao sujeito da primeira oração. Então o sujeito da primeira oração é resgatado pelo pronome os que está na segunda frase. Bom, a número 1 está 100% certa. Onde não tem a número 1, nós vamos já descartar, porque a número 1 está 100% correta. Então, ou é 1, 2 e 3, ou 1, 2, 5, ou 1, 3, 5. Mas a 1 está dentro, tem que estar. Vamos ver a número 2. A primeira frase do texto é um período composto por coordenação e há uma oração coordenada aditiva. Queridos, ele diz que há uma oração coordenada aditiva no primeiro ali, né? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Já descobrimos aqui. Vou apagar para ficar mais claro, ficar mais limpo aqui. Primeira coisa, pessoal, vem aqui, ó. Primeiro período é até o ponto, né? Então vai até aqui. Então você tem aqui, ó. Entraram no bar, você tem um verbo. Sentaram-se, você tem outro verbo. E pediram martini seco. Você tem 3 verbos, então você tem 3 orações. Um homem e uma mulher entraram no bar é a primeira oração. Sentaram-se é a segunda. E pediram martini seco é a nossa terceira oração. Queridos, primeira coisa você vai perceber que essas 3 orações são sintaticamente independentes. Quando as orações elas são independentes, você tem o que a gente chama de período composto por coordenação. Então, realmente, nós temos ali orações coordenadas, certo? Então, nós temos ali algumas orações coordenadas ali, beleza? Então, queridos, veja bem aqui.
tudo certo aqui. Tá certinho. E aí, queridos, olha só que interessante, ó. Você tem aqui, ó. O primeiro, você tem uma oração coordenada que vem sem o síndeto, tá vendo? Vem sem conjunção. Ela é que a gente chama de assindética. A segunda também, ó, ligada só por vírgula. Então você tem uma oração coordenada, também assindética. Agora, a terceira tem a conjunção e, ó. Eu estou somando ações. Então aqui você tem uma oração coordenada, sindética, né? Porque temos o síndeto ali, e aquele síndeto da ideia de adição, aditiva. Queridos, está tudo perfeito com a número 2. Ele diz que a primeira frase do texto é um período composto por coordenação e é uma oração coordenada aditiva. Queridos, a 1 está correta e a 2 também. Então nós vamos eliminar onde não tem a 2 aqui. Ou é a letra C ou é a letra D de dado. Ele diz que a palavra fulminada é um objeto direto do verbo que a antecede. Vamos ver aqui. A mulher caiu fulminada. Não, tá, pessoal? Cair é um verbo intransitivo, tá? Fulminada, tá, pessoal? Aqui seria o predicativo do sujeito. Ela caiu fulminada. Esse aqui é o predicativo do sujeito aqui, né? Queridos, cair é um verbo que não exige um complemento. Tanto que se você tira o fulminada ali, a frase tem um sentido completo, pois a mulher caiu. Então, cair não é um verbo transitivo direto. Queridos, o verbo transitivo direto é aquele verbo que pede um complemento e esse complemento vem sem preposição. Você faz alguma coisa, você compra alguma coisa. Quer ver um verbo transitivo direto? O verbo transitivo direto aqui, por exemplo, é pediram, pois quem pede, pede alguma coisa. Pedir é um verbo transitivo direto. Martini seco é o nosso objeto direto. Quer ver outro verbo transitivo direto? Vamos ver se tem. Enquanto o garçom os servia, olha, quem serve, serve alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Servia quem? Um homem e uma mulher. Os servia o objeto direto. Quando regressaram, ao tomar a bebida. Tomar é um verbo transitivo direto. Porque quem toma, toma alguma coisa. A bebida é o nosso objeto direto. Mas cair não. Você não cai alguma coisa, pô, você só cai. É um verbo que não exige um complemento. Então a 3 está incorreta. Então onde tem a 3 nós vamos eliminar. Aqui, ó. Só sobrou uma opção e a opção é a letra D. Ele diz que o verbo sentar tem como complemento a partícula C. O que faz dele um verbo transitivo? Querido, mais uma vez. Você não senta alguma coisa. Você só se senta. Quem se senta, se senta. Sentou-se. É tanto que está sozinho ali, né? O verbo. Não tem complemento nenhum. Aquele se é parte integrante do verbo. Então a número 4 também está errada. E a número 5 precisa estar certa porque nós marcamos a letra D. Vamos ver. O texto se inicia com sujeito composto. Já vimos que o sujeito é um homem ou uma mulher, né? Perfeito. E assinale a alternativa que indica todas as corretas. A 5 é a mais fácil de perceber, né? Letra D, gabarito. Vamos para a próxima questão muito tranquila, hein? Não pode errar não, tá? Questão 1 ali, bem legal. Vamos para a questão de número 2, que diz o seguinte. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto 1, né? Aí ele quer já a correta ali. Vamos ver. A oração quando regressaram está anteposta à oração principal? E a sua conjunção indica sentido de causa. Não, né, pessoal? Nem precisa olhar, porque o quando não vai dar uma ideia de causa, né? O quando vai dar, por favor, uma ideia de tempo, né? Quando regressaram, é uma oração subordinada, adverbial, mas que não vai dar ideia de causa, é de tempo, né? Então, elimina a letra A, por favor. Na letra B, ele diz que a primeira vírgula separa uma oração coordenada assindética em um período composto por coordenação e é obrigatória. Sem querer, a gente acabou já respondendo, né? Olha lá, ó. Você tem orações coordenadas assindéticas ali. E aquela primeira vírgula, depois de bar ali, entre bar e sentaram-se, aquela vírgula está separando as orações coordenadas assindéticas que nós temos ali. Gabarito, pessoal, acabou. Só pode ser a letra B. Pode marcar, entendeu? Ele quer correta mesmo, né? E a vírgula realmente está fazendo aquilo. Então separa uma oração, então a letra B está certa, vamos ver a letra C. Ela foi ao telefone e ele foi ao toalete. O uso da vírgula está correto, como na frase
Ah, queridos, olha só. Preste atenção. Aqui, o E, ele tá ligando orações com sujeitos diferentes, tá vendo? Ela foi ao telefone e ele foi ao toalete. Quando a conjunção E liga orações com sujeitos diferentes, você pode usar a vírgula. A vírgula é facultativa, tá? Não é obrigatório, não. Agora, a moça foi ao toalete e ela percebeu... Queridos, aqui você tem o mesmo sujeito, tá vendo? A moça e ela, né? O mesmo sujeito aqui. E aí a vírgula, ela não é muito bem vista quando você tem a conjunção E ligando orações que tenham o mesmo sujeito, tá? Tanto que aqui, ó, veja que o mesmo sujeito é o homem e a mulher que entraram, o homem e a mulher que sentaram-se e o homem e a mulher que pediram. Veja que como é o mesmo sujeito, eu não poderia colocar uma vírgula aqui antes do E, tá vendo? Por isso que a vírgula aqui seria incorreta e por isso que não tá com vírgula, tá? Então a letra C você vai eliminar também, né? Não pode. Depois ele diz na letra D, a frase enquanto garçom e servia separada por vírgula por ser uma oração subordinada adverbial e ser a oração principal do período. Queridos, é impossível. Não tem como ser isso. Porque ou uma oração é subordinada ou a oração é principal. Não tem como uma oração ser subordinada e principal ao mesmo tempo. Isso é impossível. Queridos, toda oração subordinada, ela vai estar agarrada a uma oração principal. Beleza? Então, enquanto o garçom os servia, ela foi ao telefone. Enquanto o garçom os servia seria a nossa oração subordinada, ela foi ao telefone e ele ao toalete. São as orações que são as orações ali que a gente chama de orações principais, né? A oração principal. Então elimina a letra D, não tem como isso ser subordinada e isso é impossível em qualquer situação. Na frase um homem e uma mulher entraram no bar, corretamente e de modo optativo, poderíamos colocar a expressão uma mulher entre vírgula, de modo a enfatizá-lo? Não, é impossível, né, pessoal? Como é que você vai... Não, uma mulher ali entre vírgula... Você vai ter que alguns termos precisam estar entre vírgulas, né? O aposto, o vocativo, uma oração intercalada, uma oração adjetiva explicativa. São vários termos que podem estar entre vírgula numa frase, mas o núcleo do sujeito não, né? Mulher ali é um dos núcleos do sujeito, então não faz o menor sentido. Queridos, o gabarito é a letra D. A gente já tinha letra B de bola, né? A gente já tinha até respondido sem querer aqui, né? Já fazendo a análise, vendo que são orações coordenadas, a gente já viu. A oração coordenada, pessoal, ela se divide em oração coordenada sindética e a oração coordenada assindética, né? As sindéticas são as que têm síndeto, as que têm conjunções. As assindéticas são as que não têm síndeto, são as que não vêm com conjunção. Beleza? Tranquilo? Certinho? Então vamos para a próxima aqui, aí você tem mais um textinho, ó. Olha aí, ó. Temos mais um textinho ali e vamos ver aí como é que tá esse texto, né? Diz assim, ó. Leia o excerto Guarani, né, do livro Guarani de José de Alencar. Ele diz assim, ele mantinha, como todos os capitães de descobertas daqueles tempos coloniais, uma banda de aventureiros que lhe serviam nas suas explorações e correrias pelo interior. Eram homens ousados, destemidos, reunindo ao mesmo tempo os recursos do homem civilizado, a astúcia e a agilidade do índio, de quem haviam aprendido. Eram uma espécie de guerrilheiros, soldados e selvagens ao mesmo tempo. Dom Antônio de Maris, que os conhecia, havia estabelecido entre eles uma disciplina militar rigorosa, mas justa. A sua lei era a vontade do chefe, o seu dever a obediência passiva, o seu direito uma parte igual na metade dos lucros, né? Queridos, olha só que interessante, né? Vamos ver essa questão 3 aqui. O telefone estava tocando aqui, desliguei aqui. Diz assim, ó, identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e falsas sobre o texto 2. Ele diz assim na primeira ali, pode-se dizer que o perfil do personagem descrito é um misto de civilização e selvageria. Bom, ele diz que é um misto de civilização e selvageria. Bom, vamos ver.
Ele mantinha, como todos os capitães de descobertas daqueles tempos coloniais, uma banda de aventureiros que lhe serviam nas suas explorações e correrias pelo interior. Eram homens ousados, destemidos, reunindo ao mesmo tempo os recursos do homem civilizado, a astúcia e agilidade do índio, de quem haviam aprendido. Eram uma espécie de guerrilheiros, soldados. Dom Antônio de Maris, que os conhecia, havia estabelecido entre eles uma disciplina militar rigorosa, mas justa. A sua lei era a vontade do chefe, seu dever a obediência passiva, seu direito uma parte. Beleza, essa parece que vai ser falsa, né? Porque nada diz ali que era um misto de selvageria. Ele não era nada de selvagem, não, né? Pelo contrário, ele diz aqui que era até era uma lei militar, mas era justa, né? Então não tem nada de selvageria ali, não. Vamos colocar a primeira como falsa. A primeira é falsa aqui, vamos eliminar aqui, ó, tá vendo? Não tem selvageria ali, não. E ele diz que o pronome ele, que inicia o texto, é retomado pelo substantivo próprio que inicia o segundo parágrafo, e ambos são sujeitos da oração de que fazem parte. Queridos, ele mantinha. Ele realmente é o sujeito. E aí ele fala que no segundo parágrafo é retomado, né, pelo substantivo próprio que inicia o segundo parágrafo. No caso é o Dom Antônio de Maris. Que os conhecia, né, havia estabelecido. Queridos, quem é que havia estabelecido? Esse Dom Antônio aqui. Então, realmente, pessoal, eu estou falando dele, retomo dele pelo Dom Antônio, né, de Maris ali, e realmente os dois termos, né, fazem referência ao ele e o Dom Antônio são a mesma pessoa, né, ali se trata da mesma pessoa, e são sujeitos, né, parece que a segunda aqui vai ser verdadeira. Você eliminaria aqui, certo? A terceira, pessoal, ficamos em dúvida entre a letra C e a letra D. Tá vendo? A terceira precisa ser verdadeira também. Vamos lá. As palavras os e eles no segundo parágrafo referem-se àqueles que serviam nas explorações e correrias feitas pelo interior. Isso ele está falando do segundo parágrafo. O os e o eles, né? Os e eles. Que os conhecia havia estabelecido entre eles. Realmente, né, pessoal? O os e o eles fazem referência à mesma pessoa. E que serviam, né? Beleza. Né? São as pessoas que serviam, quer ver? Ah lá, daqueles tempos coloniais, uma banda de aventureiros que lhe serviam nas suas explorações e correrias pelo interior. Então ele está falando daqueles aventureiros. Esse Dom Antônio de Maris os conhecia bem, né? Então, conhecia esses aventureiros e havia estabelecido entre eles, entre os aventureiros ali, uma disciplina. Queridos, verdadeiro, sim, né? Mas aqui não mudou nada, nós estávamos em dúvida somente em duas opções e as duas são verdadeiras. Então, o que vai decidir é aquela ali. Porque se for verdadeira a letra C, se for falsa a letra D. A última tem que ser falsa também, entendeu? Porque são as duas opções que nós temos. Olha só, vamos ver a última só para ver se é falsa mesmo. Pode-se afirmar que a justiça na relação entre patrão e empregado era pautada na igualdade de classes. Não, pô. Ele tinha, os caras serviam um cara ali, pô. Ele ficava ali tudo marrentão ali sendo servido. Não tem nada de igualdade de classe ali não, pô. Então quem vai decidir realmente é essa quarta aqui. Vamos ver. Os pronomes sua, em sua lei, seu dever e seu direito referem-se àquele que contratava pessoas para seus serviços. Queridos, eu acho que essa aí vai ser falsa, né? Em nenhum momento foi falado de pessoas que contratavam outras, né? Vamos ver. Os pronomes sua, de sua lei, né? Sua lei, seu dever, sua lei, seu dever e seu direito. Então, vamos lá. Dom Antônio de Maris, que os conhecia, havia estabelecido entre eles uma disciplina militar mais rigorosa, mais justa, e sua lei era a vontade do chefe, ou seja, sua lei, a lei do Antônio. O seu dever, a obediência passiva, o seu direito, uma parte igual na metade dos lucros. Queridos, em nenhum momento ele fala aqui
que se refere àquele que contratava pessoas. Está se referindo ao Dom ali. Então é falso, com certeza, né? Ao Dom Antônio ali, né? Então ali, letra D, gabarito. Olha só como essa questão aqui traz mais trabalho, né? A questão mais trabalhosa, né, pessoal? Embora o texto seja pequenininho, não era uma questão fácil. Pelo contrário, né? Uma questão bem capciosa ali. Vamos para o número 4, que diz o seguinte, sobre o texto 2, ele quer a correta, que diz assim, né? Letra A frase que os conhecia pode ser classificada como adverbial explicativa. Queridos, é impossível porque essa oração não existe. Não existe uma oração adverbial explicativa. Léo, quais são as orações subordinadas adverbiais que nós temos? Você lembra? São 6 com C, FTP. Causal, condicional, concessiva, comparativa, consecutiva, conformativa, final temporal proporcional. Não existe oração subordinada adverbial explicativa. Não existe. Existe a oração coordenada sindética explicativa e a oração adjetiva explicativa. Adverbial explicativa não existe em hipótese alguma, tá? Em nenhuma situação, em nenhuma gramática, para nenhuma banca, em nenhum lugar do planeta existiria a letra A. Então, assim, se você marcou a letra A, bom, você precisa estudar um pouco mais, porque realmente está muito ruim, ó. Marcou uma coisa que não existe, pô. Entendeu? Que os conhecia, pessoal, tá aqui, ó. O qual os conhecia. Esse que é um pronome relativo. E, queridos, todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá? Aqui é explicativa porque está entre vírgula, né? Então, realmente é uma oração explicativa, mas é oração subordinada adjetiva explicativa. Adverbial explicativa é algo que não existe. Vamos eliminar a letra A. Em mais justas, não temos uma oração, pois não apresenta nem sujeito nem predicado. Termos essenciais à existência de uma oração. Queridos, essa letra B aqui, ela tá mais ou menos, né? O que acontece ali, pessoal? Não temos uma oração, pois não apresenta nem sujeito nem predicado. Termos essenciais à existência de uma oração. Queridos, realmente aqui você não tem uma oração porque você não tem um verbo dentro. Cadê? Meu texto tá aqui. Mais justo aqui. Você não tem verbo dentro, tá vendo? Uma disciplina rigorosa mais justa. Realmente não tem verbo. Mas, queridos, o fato... Essa opção tá mais ou menos. Porque o fato de não haver sujeito não implica de não ter uma oração. Pois existem várias orações sem sujeito. Lembra quando você tem um verbo impessoal, por exemplo? Você tem um verbo fazer indicando o tempo decorrido ou clima, né? Faz 2 anos que eu não vejo Maria, né? Tem um verbo haver no sentido de existir, né? Houve muitas reclamações. Quando você tem um verbo impessoal, você não tem sujeito. Mas nem por isso você não tem uma oração. Temos uma oração sem sujeito. Na verdade, ali, pessoal, não temos uma oração porque não tem predicado, porque não tem verbo, né? Então a letra B tá boa não, tá? Pois não apresenta nem sujeito nem predicado. Não, o fato de não ter sujeito não tem nada a ver, tá? Porque existem orações sem sujeito. Ela não deixa de ser oração porque não tem sujeito. Não tem nada a ver. Existem várias orações e que não tem sujeito. E nem por isso deixam de ser orações. Continuam sendo orações. A oração sem sujeito. Oração com sujeito inexistente. A letra B tá fora. Dizer que os empregados tinham astúcia implica dizer que eles tinham a honestidade, característica dos índios, segundo a visão do autor. Não. A astúcia, pessoal, é a esperteza deles, a capacidade, né? Não significa que eles eram honestos, né? São capazes. Letra D. Na frase Dom Antônio de Maris, que os conhecia, havia estabelecido uma disciplina militar, há a possibilidade de transformar o sujeito na oração em vocativo. Basta tirar a primeira vírgula que o precede, tem nada a ver, né, pessoal? Aqui nós temos uma oração subordinada adjetiva e explicativa
E essa oração precisa estar entre vírgulas, né? Toda oração subordinada adjetiva e explicativa precisa estar entre vírgulas. Então, assim, não tem nenhuma opção boa, né, por enquanto. Então, tem que ser a letra E. Vamos ver se a letra E realmente traz pra gente o nosso gabarito, né? Ele diz assim, ó. As palavras ousados e destemidos podem ser substituídos por audaciosos e valentes, sem causar alteração de sentido. Queridos, aí sim, acabou, né? O gabarito vai ser a letra E. Ousado é alguém audacioso, né? Destemido é que não tem temor, ou seja, é um valente, é um corajoso. Sem dúvida, gabarito letra E, com certeza. Questão legal, né? Questão bacana aqui. Maneiro, né? Por enquanto, né? Você vê que a prova não é uma prova fácil, não. Não é prova para amador, não, cara. Não é prova que você vai, vou estudar um mesinho aqui e vou arrebentar. Não se dedica, não, pra tu ver se tu não vai se arrebentar tudo aí. Vamos lá. Número 3 diz o seguinte, é a beleza total. E ele disse assim, ó. Mais um texto, né? Terceiro texto. Os outros foram pequenininhos, né? Esse aqui pequenininho, esse aqui praticamente uma frase, né? Agora, esse aqui já é um pouquinho maior, tá vendo, ó? Vamos lá. Beleza total, né? A beleza de Gertrudes fascinava todo mundo. E a própria Gertrude, a mulher era pica, então. Os espelhos pasmavam diante de seu rosto, recusando-se a refletir as pessoas da casa e muito menos as visitas. Não ousavam abranger o corpo inteiro de Gertrude. Era impossível de tão belo. E o espelho do banheiro, que se atreveu a isto, partiu-se em 1000 estilhaços. Eita, essa Gertrude devia ser uma Shakira, né? A mulher já não podia sair à rua, pois os veículos paravam à revelia dos condutores. E estes, por sua vez, perdiam toda a capacidade de ação. Houve um engarrafamento monstro, que durou uma semana, embora Gertrude houvesse voltado logo para casa. O Senado aprovou lei de emergência proibindo Gertrude de chegar à janela. A moça vivia confinada num salão em que só penetrava sua mãe, pois o mordomo se suicidara com uma foto de Gertrude sob o peito. Que porra de mulher é essa? Gertrude não podia fazer nada. Nascer assim. Este era o seu destino fatal, a extrema beleza. Era feliz sabendo-se incomparável. Por falta de ar puro, acabou sem condições de vida e um dia cerrou os olhos para sempre. Sua beleza saiu do corpo e ficou pairando imortal. O corpo já então enfesado de Gertrudes foi recolhido ao jazigo e a beleza de Gertrudes continuou cintilando no salão fechado a 7 chaves. Eita porra, que mulher é essa? E ele diz que a número 1, a beleza pode ser bênção ou maldição. Sim, né, pessoal? A beleza, todo mundo quer ser bonito, né? Mas ali ela era tão bonita que isso causou até a morte dela, né? Falta de ar puro, tinha que ficar confinada. Então a número 1 tá certa, tá? Beleza, com certeza. Número 1 está certinha, tá, pessoal? A beleza para Gertrudes trouxe muitas coisas ruins, né? 2. O texto tem como conflito central a beleza de Gertrude. Pô, cara, se você... não tem como você marcar 2 como algo errado, né? Ele fala o tempo todo da beleza da mulher, pô. Então o conflito central é a beleza dela, né? Que é uma coisa muito boa, né? Você ser bonito, mas que para ela foi ruim, né? Então a número 2 com certeza está certa. Então eliminou aqui. Então pode ser letra C, 1, 2 e 3. Letra D, 1, 2 e 4. Vamos ver se a 3 estiver errada. Letra D. Se a 3 estiver certa, a letra C. Vamos ver. A descrição de Gertrudes é feita de modo amoroso e real. Pô, meu irmão, na moral, se você marcar essa aqui, a número 3 como certa, é impossível você passar num psicotécnico. Não pode ser guarda municipal, meu irmão. Como é que eu vou dar uma arma para alguém que marca que esse texto é algo real? Fala para mim. Eu acho que o cara que marca número 3 como a certa, ele tem que ser automaticamente excluído desse concurso, porque eu não posso dar segurança pública na mão de um cara que acha que isso é real.
que a mulher foi proibida de sair de casa porque é muito bonita. Não é possível, meu irmão. Então, pô, pelo amor de Deus, marca a letra D nesse negócio aqui, porque a 3 com certeza tá muito errada, pô. Pelo amor de Deus. Você falar que isso aqui é um texto real, meu irmão, você só pode estar drogado. Não tem como você passar no psicotécnico, no toxicológico, porque não é possível que tu ache que um texto desse é um texto real, meu irmão. Tu tem que ser muito doido, mas a 4 tem que estar certa, né? A ideia da morte é atenuada no texto. Sim, né? Você vê que parece que ele cagou para a morte ali, né? Por falta de ar puro, acabou sem condições de vida. A um dia cerrou os olhos para sempre. Olha como é que ele suavizou, atenuou a ideia da morte. Sua beleza saiu do corpo e ficou pairando imortal. O corpo, tá vendo como é que ele atenua? Então, a número 4 aqui está certíssima. E a número 5 tem que estar errada e vamos ver? A inveja das pessoas matou a personagem. Não, né? Não foi a inveja que matou. Foi a falta de ar puro que acabou matando ali. Em nenhum momento foi dito ali que havia inveja, né? Devia ter, a gente subentende. Quando a pessoa é muito bonita, a gente fica até com inveja da pessoa, né? Mas, queridos, aqui acabou. Gabarito só pode ser a letra D de dado, né? Com certeza, letra D ali. Então, molezinha, né? Coisa linda. Queridos, essa aqui estava bem tranquila, né? Você vê que foi o maior texto, mas por enquanto a questão mais fácil de todas, né? Pelo menos na parte de interpretação ali, de compreensão textual, foi realmente uma questão bem tranquila, né? Vamos ver aqui a questão número 6, diz o seguinte, sobre a predicação verbal e colocação nominal, né? Ele diz o seguinte, assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta, colocada entre parênteses ali. Queridos, ele quer acerta no número 6, né? O Senado aprovou lei de emergência. Ele diz que o verbo possui 2 complementos, lei e de emergência. Não, de jeito nenhum. Tá, queridos, quem aprova, aprova alguma coisa. Aprovar é um verbo transitivo direto. Lei de emergência é o nosso objeto direto, né? E só tem um, né, pessoal? Só tem um complemento aqui. O verbo é só transitivo direto. O verbo que possui 2 complementos é aquele que é verbo transitivo direto e indireto. Você vê que essa preposição de não tem nada a ver com aprovar. Essa preposição de é relativo à lei. É uma lei de emergência e não aprovar de emergência, entendeu? Então o gabarito não pode se letrar porque ele só tem um complemento e não tem 2. Nós temos somente um verbo transitivo direto ali, tá? Olha aí, transitividade verbal caindo mais uma vez, né? Pois ele diz, o corpo, então, enfesado de Gertrude, já então enfesado de Gertrude, o verbo enfesar é de ligação. Não, pessoal, de jeito nenhum, né? Pois retoma uma qualidade do sujeito da oração. Léo, quais são os verbos de ligação, né? Queridos, os verbos de ligação são aqui, ó. Se, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar e tornar-se. Ser, estar, permanecer, continuar, parecer, ficar e tornar-se. E ali você tem um verbo enfesar, né? Nada a ver. Na verdade, enfesado aqui está até caracterizando o corpo, né? Então, elimina a letra B, tá nada a ver. O mordomo se suicidara com uma foto de Gertrude sobre o peito, ele diz que há uma ênclise. Não, pessoal. Queridos, o que é isso? Aqui você tem o pronome antes do verbo. Isso é colocação pronominal. Ele até botou o nome errado aqui. Colocação nominal não, é pronominal. Colocou o nome errado aqui, né? Queridos, aqui você pode colocar o pronome em 3 lugares, né? Antes do verbo, como está ali, no meio do verbo e depois do verbo. Quando ele coloca antes, como está ali, o nome é próclise. No meio é a mesóclise. E no final, que é a ênclise. Né? Suicidara-se seria a ênclise, né? Mas se suicidara, esse se antes do verbo é a próclise e não a ênclise. Os espelhos pasmavam diante de seu rosto. Ele diz que o verbo pasmar está dando vida a um ser inanimado.
Perfeito, pessoal. Aqui, ó, nós temos aqui aquela figura de linguagem que a gente chama de prosopopeia, que é você dar vida a algo que não tem vida. Você já viu um espelho reagindo a uma beleza de alguém? Você já viu um espelho pasmo? Nossa, eu fiquei pasmado. Quem sou eu? Um espelho. Já viu? Queridos, essa aqui estava muito fácil. Mesmo que você tivesse alguma dúvida nas outras, a sua opção não tem como você marcar como errada, pô. Pasmavam. Já viu um espelho pasmar diante da beleza de alguém? Um espelho ficar pasmo, ficar perplexo? Letra D, gabarito, ele que é a correta. Ele diz que a moça vivia confinada num salão em que só penetrava a sua mãe. Ele diz que o verbo viver é transitivo direto. Nunca, né? Nem transitivo, quem dirá transitivo direto, né? Queridos, viver é um verbo intransitivo, pois quem vive, vive. Eu posso dizer que eu vivo bem, é um verbo intransitivo, pois ele não pede ali nenhum tipo de complemento, ele não exige um objeto. O que nós temos ali, pessoal, é confinada, que seria um predicativo do sujeito, e num salão seria um adjunto adverbial de lugar, é o lugar onde ela vivia, né? Então nós temos ali um predicativo do sujeito confinada, mais um adjunto adverbial de lugar num salão. Não há ali, pessoal, nenhum objeto, muito menos objeto direto, né? Aqui, ó. Confinada é a característica da moça. Isso aqui é um adjetivo. Logo, vai funcionar como um predicativo do sujeito, né? E num salão é o lugar. Então, aqui nós temos um adjunto adverbial de lugar. Beleza? Letra D, com certeza, gabarito. Vamos para 7. Eita. Ele diz o seguinte aqui na 7, né? A beleza, segundo o autor, é imortal. Queridos, repare que ele fala sobre segundo o autor, né? Ele diz que, segundo o autor, a beleza é imortal. Eu acho que eu vi algo relacionado a isso, sim. Olha aqui, dá pra ver que é aqui, ó. Olha. O corpo, já então enfesado de Gertrudes, foi recolhido ao jazigo, e a beleza de Gertrudes continuou, cintilando no salão fechado a 7 chaves. Ou seja, a beleza continuou. A beleza não morreu. Então parece que a número 1 está certa. Vamos deixar a número 1 como certa, sim. A número 1 parece estar correta, sim. Tá? Então, número 1 está certo. Vamos ver a 2. A palavra isto, no primeiro parágrafo, refere-se à seguinte passagem. Não ousavam abranger o corpo inteiro de Gertrudes. Vamos ver o isto ali. Está no primeiro parágrafo, né? Aqui, ó. Atreveu-se a isto. Vamos ver aqui que se refere esse isto. Vamos lá. A beleza de Gertrudes fascinava todo mundo e a própria Gertrude. Os espelhos pasmavam diante de seu rosto, recusando-se a refletir as pessoas da casa e muito menos as visitas. Não ousavam abranger o corpo inteiro de Gertrude. Era impossível de tão belo, o espelho do banheiro se atreveu a isso. Se atreveu o quê? A abranger o corpo inteiro de Gertrudes. Eu acho que é isso que está sendo dito ali, né? Se atreveu a abranger o corpo inteiro, se despedaçou tudo. Não ousava abranger o corpo. Perfeito, número 2 está certo. Então a número 1 está certa, a número 2 também, ó. Ó, já foi. A única que tem 1 e 2 é aqui. Então a 3 vai ter que estar certa também, porque nós vamos marcar a letra C. Vamos ver a 3. Os 2 pontos foram usados no 4º parágrafo para apresentar uma explicação do que foi dito. 4º parágrafo, vamos ver, ó. É primeiro, segundo, terceiro, quarto. É o último, vamos ver onde tem 2 pontos aqui, né? Tá aqui, ó. Este era o seu destino fatal. Agora eu vou dizer, vou explicar qual era esse destino, a beleza extrema. Queridos, a 3 também, ó. Beleza? A 3 tá certa, assim. Agora a 4 tem que estar errada e a 5 também, pra gente garantir 100%, né? Vamos lá, vamos ver. A frase, embora Gertrudes houvesse voltado, traz ideia de consequência. Não, o embora, pessoal, é uma conjunção concessiva, aquela que vai te dar ideias opostas
embora, né? Então ali você tem embora, conquanto, mesmo que, não é consequência. É concessão. É uma ideia concessiva. Ideias opostas. Embora tenha estudado muito, não conseguiu a aprovação, por exemplo, né? Tem uma ideia oposta ali. Então o número 4 realmente estaria errada. Muito errada, né? Nada de consequência ali. Então a 4 se elimina. 5. A moça vivia confinada em um salão em que só penetrava sua mãe. A expressão sua mãe é complemento do verbo penetrar. Mais uma vez errado. Léo, por que a 5 estaria errada aqui? Cuidado para você não confundir isso aqui, tá, pessoal? O que é um complemento de verbo? Queridos, complemento de verbo é objeto direto ou objeto indireto. O que completa verbo é objeto. Então a questão está dizendo que a mãe é objeto. E presta atenção ali que você vai ver que não está certo. Ah, professor, por que a mãe não é objeto? Pessoal, quem é que penetrava nesse salão? Sua mãe. Coloca na frente do verbo aqui que vai ficar mais fácil. Em que só sua mãe penetrava. Sua mãe é o sujeito. Queridos, sujeito não é complemento de verbo. Complemento de verbo é objeto, direto ou indireto. Sujeito não. Então por isso que a 5 está incorreta e aí a gente fechou bonito o gabarito, né? Porque às vezes, cara, pô, tu já deu a resposta, mas tu ainda tem duas opções. Vá olhando, cara. Porque muitas vezes você vê que ele tem 5. Se você soubesse só a primeira e a segunda, você já matava. Às vezes, se você soubesse só a segunda e a última, você já matava. Pô, sabe que a segunda é certa, porque a segunda é molinho, cara. E sabe que a quinta também tá errada, ó. Tem que ter 2 e não pode ter 5, ó. Você já elimina várias opções. Entendeu? Então, assim, é fácil. Quando tem muitas frases assim, você não precisa saber todas também. Você olha todas, vê se bateu bonito. Entendeu? Se bater, beleza, bateu o gabarito. Se não bater, cara, você vai ver ali que muitas vezes, você sabendo 2 das 5, você já elimina muita coisa. Você sabendo 3 das 5, provavelmente você já iria matar. Você vê que sabendo a primeira e a segunda, você já matava. Se você soubesse a primeira e a última, sabendo que a primeira tá certa e a última tá errada, ó, você já eliminaria a letra A, letra B, letra D, já matava, tá vendo? Sabendo a primeira e a última, você já matava. Sabendo que a primeira é a certa e que a última é errada, já matava a questão. Então, você sabendo que a 1 e a 2 estão certas, você já matava. Sabendo que a 1 tá certa e a 5 tá errada, você já matava. Então, olha só que fácil, né? Maneiro, pô. Tranquilão, molezinha. Questão 8 diz o seguinte, sobre regência verbal. Assinale a alternativa que apresenta um verbo, um termo regente, em relação direta com seu termo regido. Queridos, aqui ele só escreveu de uma maneira diferente. O que ele quis dizer quando ele disse um verbo em relação direta com seu termo regido? Ele quer um verbo transitivo direto. Por que o nome do verbo transitivo é transitivo direto? Por quê? Porque ele tem uma relação direta com o seu complemento. Ou seja, do verbo ele vai direto para o complemento, certo? Então, ali você tem um verbo e o do verbo você vai direto para o complemento. Por isso que ele tem uma relação direta com o seu termo regido. Porque ele vai direto, não passando por nenhuma preposição. Beleza? Vamos lá, pessoal. Dona Gertrudes não podia sair às ruas. Aqui você tem uma locução verbal, tá vendo? Queridos, sair é um verbo intransitivo. Quem sai, sai. Se eu falar que ela não podia sair, tá tudo certo. As ruas, pessoal, seria uma adjunta adverbial de lugar, né? De qualquer maneira, você não marcaria isso aqui como objeto indireto, que está com preposição, né, crase aqui. Então, seria impossível ser objeto direto. Mesmo que você entendesse que é verbo transitivo indireto, direto não é, pô. Isso você sabe, tá? Mas, ali você tem um verbo que é intransitivo. Sua beleza ficou pairando, tá vendo? Pairando é o verbo. E não tem complemento nenhum, mais um verbo intransitivo.
Depois ele diz aqui, o corpo de Gertrudes foi recolhido ao jazigo. Olha como o termo tem preposição. É impossível ser objeto indireto, ser objeto direto. Ele quer onde que tem um verbo e um objeto direto, pô. Ou seja, um verbo com relação direta com o seu complemento. Os espelhos pasmavam diante da beleza de Gertrudes. Queridos, mais uma vez, cadê o objeto? Diante da beleza de Gertrudes é um adjunto adverbial por causa da beleza, né? Diante da beleza. Pasmavam ali é verbo intransitivo de novo. Então, cara, tem que ser a letra E, vamos ver. Os condutores perdiam toda a capacidade. Perfeito. Os condutores é o sujeito. E quem perde, perde alguma coisa. Verbo transitivo direto. Toda a capacidade de ação é o nosso objeto direto. E o gabarito tem que ser a letra E. Beleza? Então, gabarito, letra E, com certeza, não tem mistério, né? Essa questão aqui também, bem tranquila, né? Questão bem fácil, questão tranquila, questão que não vai trazer para vocês aqui muitos problemas. Então, vamos para a próxima. Assinale a alternativa que apresenta a correta justificativa para o uso da crase em a revelia. Apresentada uma frase com a mesma situação para esse uso. Vamos ver, pessoal, a revelia aqui. Tá onde? Aqui. Pois os veículos paravam à revelia. Queridos, eles paravam como? À revelia. Essa expressão aqui, pessoal, é uma locução adverbial de modo centrada na palavra feminina revelia. Lembra? Quando você tiver uma locução adverbial, na verdade, uma locução centrada em palavra feminina, você tem que colocar com a crase, beleza? Uma locução centrada em palavra feminina precisa ser colocado com crase. Aqui, pessoal, é igual sair à rua. É uma locução adverbial de lugar, centrada na palavra feminina rua. Chegar à janela, uma locução adverbial centrada na palavra feminina janela. Pagar à vista, uma locução adverbial centrada na palavra feminina vista. Tá vendo? Então, locuções centradas em palavras femininas precisam ter a crase, né? Vamos ver. Letra A, locução adverbial composta por palavra feminina. Gabarito, mas vamos ver se o exemplo tá certo. Escolheu às pressas seu presente. Queridos, certo, né? Às pressas é uma locução adverbial de modo também. Letra A, com certeza. Vamos ver a B. Locução prepositiva, não, tá? O que seria uma locução prepositiva? É quando a locução termina com preposição. Por exemplo, uma locução prepositiva que aparece muito no nosso dia a dia, não só em prova, seria à procura de, à espera de. Termina com essa preposição, tá vendo? À procura de, à espera de, à custa de, à beira de, né? Não é o caso ali, ele é uma locução adverbial, tá? Diante de palavra feminina. Queridos, essa regra não existe. A gente pode usar crase diante de palavra feminina, mas há uma série de situações para que isso aconteça, né? E no mais, né, pessoal, a medida aqui é uma locução conjuntiva. É uma conjunção que te dá uma ideia de proporção. Não tem nada a ver não, tá? Letra C você vai eliminar. Locução adverbial, perfeito, né? Composta por palavra feminina, sim. Aqui tá certo, tá? Letra D. O errado é o exemplo que ele deu. A proporção que falava, esse é a proporção que não é uma locução adverbial. Isso aqui, pessoal, é uma locução conjuntiva. Centrada na palavra feminina proporção, o mesmo acontece aqui com a palavra feminina medida. A medida aqui. Então não. Tá errado? Não é isso? E na letra E ele diz diante de palavra feminina. Bom, nada a ver e no mais viajar a pé, não. Pé não é nem feminino, né? Queridos, gabarito, letra A com certeza já tá ali, né? Você tem uma locução
adverbial centrar em uma palavra feminina, assim como acontece em escolher às pressas, pagar à vista, virar à direita, virar à esquerda, desenhar à mão, né, com a crase, né, chegar à noite e assim vai, né, gabarito, letra A, com certeza. Vamos para a próxima, número 10, para a gente fechar, e diz o seguinte: verdadeiro ou falso sobre a concordância. Eita, é muito assunto que você precisa estudar, né, queridos? Férias faz bem a todas as pessoas. Queridos, o que vai acontecer aqui? Férias é uma palavra que já se encontra no plural. É uma palavra que ela já é pluralizada, né? Férias. Quando se faz referência àquele período que a gente fica à toa, né, sem trabalhar, nossas férias, né? Se você colocasse um determinante ali, colocando as férias, aí seria fazem bem. Mas como esses nomes no plural, como férias, Estados Unidos, Minas Gerais, se você não coloca o determinante, o verbo in fica no singular sim, tá? Então, férias faz bem, Estados Unidos recusou o acordo, Minas Gerais sofre com a tragédia de Mariana e Brumadinho. Então, é verdadeiro ali, tá certo, faz mesmo, tá? Daria pra gente fazer uma aula só com essa questão aqui e ainda faltaria tempo. Você precisa assistir a todas as aulas da plataforma, tá? Não dá pra você ficar fazendo só questão, não. Para com isso, vai ficar reprovado se você fizer isso. Deviam haver mais pessoas como Gertrude no mundo? Eis a questão. Queridos, nunca estaria certo o negócio desse aqui. Esse haver tá no sentido de existir, lembra? O verbo haver, quando estiver no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer, ele é um verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Nunca seria com uma locução verbal aqui no plural. Nunca vai ter uma locução verbal em que o verbo haver será o último e a locução verbal vai ser plural. Não pode. Vai ser sempre deve haver, pode haver, deveria haver, está havendo, tá? Nunca deviam haver, nunca, tá? Devem haver. Uma locução verbal em que o verbo haver é o principal, ou seja, o último, sempre vai ter que ficar no singular. Então deve haver, pode haver, está havendo, tá? Então o gabarito ali é falso, tudo bem? Então você vai eliminar aqui. Só pode ser letra B ou a letra C. Alguns de nós saímos. Queridos, aqui vai ser 100% verdadeiro. Léo, por que é 100% verdadeiro? Porque pode ser alguns de nós saímos ou alguns de nós saíram. Eu posso concordar com o termo nós ou posso concordar com alguns. Eu tenho um caso aqui de dupla concordância. Então é verdadeiro. O terceiro é verdadeiro, então eliminou aqui. Tem que ser a letra B de bola. Os outros dois precisam ser falsos ali, para marcar a letra B. Vamos lá? Bebida alcoólica é proibida? Não, queridos, presta atenção. Lembra daquele macetinho, né? Ó, é proibido entrada ou é proibida a entrada. Queridos, é proibido a entrada? Entrada está sozinho, sem nenhum determinante. Esse sujeito está sozinho aqui. Então, aqui você tem que deixar no masculino. Agora, é proibida a entrada. O sujeito está sozinho. Não, está com determinante aqui. Então, é proibida. Então, queridos, bebida alcoólica está sozinho aqui. Ó. O sujeito está sozinho. Então, bebida alcoólica é proibido. Ou a bebida alcoólica é proibida. Olha só, pessoal. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Não é
necessário, confusão, ou não é necessária essa confusão. Queridos, veja que aqui é o seguinte, vou até sair daqui da frente para você enxergar. Veja, queridos, que aqui, o que não é necessário? Confusão. Confusão está sozinho. Então, o predicativo aqui precisa ficar no masculino. Agora, não é necessária essa confusão. Olha aí, ó. Essa é um determinante aqui. Então, você fica no feminino ali. Queridos, se você tem um sujeito sozinho, sem nenhum determinante, aí a expressão é proibido, é necessário, é bom, é permitido, sempre vai ficar no masculino. Agora, se estiver com determinante, aí pode. É proibida a entrada. Não é permitida a permanência neste local. E assim vai. Então, por isso que você vai marcar ali o gabarito vai ser qual? Aqui está falso. Então, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Já matamos, né? Já eliminamos A, C, D. Já foi letra B de bola. É o gabarito, então a última fica falso também. Vamos ver. Busca-se por meios artificiais belezas iguais a Gertrude. Queridos, busca-se por métodos artificiais belezas. Não. O que é buscado ali? Belezas. Então é buscam-se. Buscam-se belezas, tá? Sujeito aqui, belezas iguais a de Gertrudes, é o sujeito. Então, belezas são buscadas. Então, é buscam-se. O sujeito precisa concordar com o verbo. Na verdade, o verbo vai concordar com o sujeito, né? Sujeito no plural, verbo no plural. Queridos, eu sei que foi muita coisa, mas tudo isso aqui, cada assunto desse aqui, minuciosamente falado em teoria e com resolução de questões, você tem tudo na plataforma. E eu espero que você tenha assistido a tudo dentro do nosso curso. Ou se ainda não está lá, que você assista a todas as aulas. Porque a FEPESE não é uma banca fácil. A FEPESE é uma banca complexa. A FEPESE é uma banca que cobra muitas coisas. Olha quantas coisas foram cobradas em 10 questões. Em 10 questões, a FEPESE cobrou crase, a FEPESE cobrou... Olha só, cara, vamos recapitular aqui, ó. Concordância verbal e nominal, crase, transitividade verbal, olha aí, ó. Aqui, meu irmão, cobrou transitividade verbal, ali na 5, cobrou conjunções na 4, cobrou pontuação na 3ª, cobrou uso dos pronomes e coesão textual na 2ª e cobrou a compreensão de texto. Só nessa número 7 aqui, olha quantos assuntos tem aqui. Na número 6, ele cobrou colocação pronominal, cobrou transitividade verbal, cobrou análise sintática. Olha aí, ó. Na número 5, interpretação, né? Número 4, cobrou o que é oração, tipo de oração, quando que é uma oração ou não, sinônimo, ali na letra E, oração adjetiva. Na número 3, interpretação ali também, né? Coesão textual. Olha quanta coisa tem aqui. Número 2, orações, caiu ali também, na letra A. Uso da vírgula na letra B. Enfim, é coisa pra cacete, meu irmão. Tipo de sujeito aqui no número 1 caiu também. Então, olha quantos assuntos caíram nessa prova, tá? Você precisa dominar isso aqui. Você precisa cair pra dentro. Você precisa assistir essas aulas. E não dá pra você fazer uma prova da FEPESE desse nível fazendo só resolução de questões ou estudando meia boca, tá? Queridos, estamos juntos. Um forte abraço. Que Deus abençoe a vida e a trajetória de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.